Olá, sejam bem-vindos ao JR Agro. O programa de hoje vai falar sobre o Plano Safra, divulgado pelo governo Lula e que supera valores da edição anterior. Para os grandes e médios produtores rurais, foram destinados mais de 364 bilhões de reais, 27% a mais. Já para a agricultura familiar, são mais de 71 bilhões, um incremento de 34%. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos com o Felipe Serigati, que é coordenador do programa de mestrado em agronegócio da Fundação Getúlio Vargas. Felipe, muito obrigado por vir ao nosso programa. Eu que agradeço o convite. Temos muito a conversar, com certeza. Sem dúvida alguma. E olha só, antes da nossa conversa, vale lembrar que toda sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem uma edição nova do JR Agro nas plataformas digitais da Record TV. Tem ainda a versão em podcast no aplicativo da sua preferência. Felipe, 364 bilhões 222 milhões de reais, ou seja, fim do mistério, isso só para agricultura comercial, pecuária, enfim, valores anunciados. Você acredita que esse montante atende às expectativas dessa forte agricultura comercial brasileira? Então, claramente, foi um volume expressivo de recursos. Isso atende completamente à necessidade de financiamento total do setor? Não, óbvio que não, mas também não era esperado que isso fosse acontecer, né? Imaginar que toda a demanda por crédito do setor vai conseguir ser atendida por meio do Plano Safra, por meio de linhas de crédito com alguma intervenção do governo, é pouco provável. Há muito tempo a gente já deixou esse desenho de financiamento do setor. No entanto, então feita essa ressalva, o fato foi um volume expressivo. O setor inteiro ficou feliz? Não, né? Então, de um lado, boa notícia, foi um volume expressivo. Por outro lado, esses recursos vão chegar, só que caros para o setor. A taxa de juros foi elevada. Mas assim, também não tinha muito para onde correr. Então, bom, de um lado, a gente está operando com uma economia em que o dinheiro está caro, a taxa de juros básica da economia Selic está operando em 13,75. Então, para o banco captar esse recurso, esse é o custo de oportunidade dele, esse é o custo de captação dele. Então, reduzir muito mais a taxa para ofertar esse crédito muito abaixo de 75 vai demandar justamente o quê? Recursos de subsídio. Só que a gente também está tendo que digerir uma crise fiscal. Então, você não tem muito para onde correr. O volume foi expressivo, só que esses recursos vão chegar caros para o mercado. Dado o contexto, fazendo assim um saldão, eu acho que o resultado foi positivo. Eu queria tentar fazer um comparativo, Felipe, já que nós estamos falando de dinheiro emprestado e, como você mesmo disse, dinheiro caro. Quando a gente pensa na compra de um automóvel, por exemplo, e se depara com os juros praticados, muitas vezes o consumidor recua. Ok, o automóvel para muita gente pode não ser prioridade, dá para esperar. No caso do Plano Safra, já que na hora que o produtor faz as contas e fala, opa, o juro ainda é um problema para mim. Qual é a manobra que se costuma fazer nesse caso? Porque recuar, no caso do produtor, não costuma ser a prática mais adotada. O que se faz nesse caso? Pois é, e de fato, né, muitas vezes o produtor não recua, mas às vezes o que ele tem que fazer é recuar. Tirar dinheiro do bolso? Ou não, isso vai ter, isso é inevitável, que uma parte desse financiamento vai vir do capital próprio, não tem a menor dúvida. A gente não sabe exatamente como é que dá essa divisão. Tem três grandes fontes de financiamento no agro. De um lado é o financiamento que vem, por exemplo, ao mercado bancário, fontes oficiais ou não. Uma outra parte de financiamento acontece dentro do próprio setor, então é um fornecedor de insumo que antecipa o fornecimento de insumo, mas recebe depois em produto. Algo semelhante pode acontecer com uma indústria processadora mais adiante, com uma trading. E o terceiro grupo de financiamento é justamente o capital próprio. Qual que é a fração disso? Não está claro. Depende. O pessoal fala que é um terço, mas nunca vi esses números. Então, mas a gente sabe que tem essas três grandes fontes. Então, vamos lá. Às vezes, para o produtor, o ideal seria o quê? Cara, você consegue produzir 100% da sua área com uma boa tecnologia? Não, não consigo. E aí? O que vale a pena? Você produzir em 100% com uma tecnologia inferior,
que de repente pode ser mais suscetível a uma seca. Então, você está aumentando a sua probabilidade de quebra de safra se de repente tiver um evento climático adverso. Ou, não, quero produzir com uma tecnologia melhor, um pouco mais avançada, só que essa tecnologia demanda mais recursos. Eu não consigo produzir em 100% da minha área. Vou ter que pegar apenas 80%. Às vezes, uma boa estratégia é você reduzir essa área para tentar garantir maior produtividade para aquele capital que está imobilizado. Mas isso é uma decisão de cada produtor, para cada região, para cada produto. Quando nós pensamos nesses recursos, basicamente eles acabam sendo distribuídos em custeio, comercialização e investimentos. Como é que nós podemos entender essa palavra investimentos no agronegócio de hoje? Podemos entender também inovação, tecnologia, por aí? Sem dúvida alguma, mas não apenas isso. Pode ser apenas ali se recuperar uma máquina, um capital que está depreciado. Então, e até que no agro essa parte é mais simples, né? Então, custeio e comercialização é aquilo que vai morrer no próprio ciclo produtivo. Ou seja, nessa safra esse recurso já vai embora. E o investimento? Não. O investimento vai durar uma quantidade maior de ciclos. E veja que nesse ponto, foi um ponto delicado ali dentro do Plano Safra. Então, você tem linhas de investimento que a taxa de juros chega a 12,5%. Um investimento que não vai se pagar em apenas um ano, sei lá, vai se pagar em 3, 5 anos. Provavelmente, se não acontecer nada muito complicado, muito grave, e eu sei que dizer isso olhando para os últimos 3 anos é algo arriscado de dizer, a nossa taxa de juros não vai estar operando em 3,5%, 12%, 11% nesses próximos 5 anos. Só que esse investimento que o produtor incorreu, ele vai ter que pagar essa taxa de juros de 2 dígitos. Olha que situação, ele pode estar pagando num investimento uma taxa de juros de 2 dígitos, sendo que daqui a 2 anos, talvez a taxa de juros da economia esteja operando num nível bem inferior a esse. Quando nós pensamos já para o médio produtor, que acaba entrando no Pronamp, aí a forma com a qual ele tem de acessar esse dinheiro mediante pagamento de juros acaba sendo diferenciada. Como é que está essa relação? Então, vamos lá. Plano Safra, né? Rigorosamente, onde é que ele deveria atuar com maior intensidade? Naquelas situações que a gente chama de falhas de mercado, em que o mercado tem dificuldade para atuar. E assim, por que o mercado vai ter dificuldade para atuar no agro se o agro cresce tanto? Em primeiro lugar, porque o agro é uma fábrica a céu aberto. Exato. Então, por mais que o produtor faça toda a sua lição de casa, ou escolha ali boas sementes, consegue fazer o plantio na hora certa, faça os tratos culturais da maneira adequada, é uma fábrica a céu aberto. Se chover demais na hora errada. Se chover demais, se não chover, se tiver uma geada, se vier uma praga, ele pode não colher tudo que ele plantou. O produtor de maior porte tem suas dificuldades, mas ainda consegue encontrar alguns atalhos, alguns contornos que infelizmente nem sempre estão disponíveis para o médio produtor, mas principalmente para o pequeno produtor. Por isso que os juros acabam sendo diferenciados nessas categorias. Exatamente. Então, olha, vocês vão encontrar maior dificuldade, mas vocês respondem com uma produção importante, mesmo que não seja majoritária, e eu preciso dar um subsídio para vocês. Como é que se dá esse subsídio? Justamente reduzindo o custo de financiamento. Professor, o governo inclusive reforçou que quer fazer desse Plano Safra um estímulo à produção ambientalmente sustentável. Inclusive, a ministra Marina Silva chegou a dizer que seria uma versão 1.0, viria ainda a 1.1, a 1.2 e assim sucessivamente. Como é que você vê isso? É positivo, sem dúvida alguma, embora tenha diversos obstáculos. Daí concordo que tenha sido importante fazer a ressalva. Olha, esse daqui é a versão 1.0. É a primeira marcha. Exato. Então, só esse castelinho ainda vai ser construído. A gente está colocando aqui alguns tijolos sobre tijolos que já tinham sido colocados, mas o castelinho ainda está sendo construído. O produtor, se adotar boas práticas, ele gera o que a gente chama de externalidades positivas. Consequências positivas para a sociedade, só que não vai gerar retorno para esse produtor. E veja, se isso gerasse retorno para o produtor, ele ia produzir mais utilizando aquelas práticas, gerando mais benefícios para a própria sociedade. Como é que o governo pode estimular esse produtor justamente a adotar essas boas práticas que geram benefícios para a sociedade? O
governo pode ir lá e fazer, não faz o menor sentido. Mas ele pode o quê? Gerar incentivo, reduzindo o custo de financiamento para o produtor que for adotar essas boas práticas, o que é uma boa notícia. Tem desafios? Tem. Então, como é que a gente faz para averiguar de fato que essa boa prática efetivamente está sendo aplicada? Aí vai ter todas aquelas regrinhas no Manual de Crédito Rural. Muito bom. Só que, de repente, essas regrinhas são tão custosas, seja para o cara do banco que está dando crédito, seja para o produtor que está tomando esse crédito, que vai dizer, cara, você vai me reduzir quanto a taxa de juros? Um ponto percentual para ter todo esse trabalho? Me dá aqui a linha normal que vai me dar menos dor de cabeça. Isso que eu gostaria de perguntar para você antes da gente chamar o intervalo. Se a gente precisar, mais uma vez, usando o exemplo de um carro, comprar um carro e precisar de um crédito do banco, dependendo do score que você tem, rapidinho o dinheiro cai na conta. Com as linhas de crédito rurais, existem críticas que esse dinheiro acaba sendo extremamente burocrático. E eu fico imaginando, Felipe, a situação do pequeno produtor. O grande e o médio podem lá ter o seu escritório, ter toda uma estrutura de pensamento, de amparo. Já o pequeno, a situação é diferente. Para o pequeno, que é um assunto que a gente vai conversar mais daqui a pouquinho, é complicado conseguir esse dinheiro? Tem obstáculos para ambos os lados. Então, para quem vai buscar esse recurso é mais difícil? É. Para o pequeno é mais difícil? Sem dúvida alguma. Mas, gente, também é mais difícil para o credor, para a instituição financeira. E a gente tem diversos bancos dizendo, olha, eu quero avançar no universo agro. Maravilha. Mas como é que eu faço isso? Você tem que seguir as regrinhas do Manual de Crédito Rural. Ele vai ler aqui e fala, peraí. O custo para eu entrar nisso daqui é muito alto. Ou eu pego uma operação grande que justifica o quanto que eu vou ter que mobilizar da minha equipe aqui dentro, ou senão não faz sentido. Ou seja, o pequeno produtor já fica de fora desse radar. Aí, por exemplo, os bancos já habituados a isso, grande destaque para o Banco do Brasil, ele vai dizer, pois é, eu tenho que lidar com isso daqui já há muito tempo. Eu já sei como é que funciona essas operações. Mas, olha, para mim também não é tão rentável assim. Então, por que você está fazendo? Como o Banco do Brasil, como um banco que tem um lado público, como um braço, às vezes, de política pública, eu preciso atuar porque esses pequenos produtores precisam. E é justamente o Pronaf, a linha de crédito que atende esse público, esse mercado. Mas veja que tem dificuldade para ambos os lados. É difícil para o produtor conseguir acessar esse recurso? É, mas também é difícil para o credor fornecer os recursos dentro dessas linhas. Felipe, compensa ainda a gente conversar um pouco mais sobre a política de juros, porque isso é um assunto que tem circulado a todo momento no nosso país e o próprio presidente Lula, o governo como um todo, acabou dizendo que esse Plano Safra teria uma política de juros mais equalizada, mesmo sabendo que a Selic está batendo em 13,75. Você acha que essa equalização veio a contento? Certamente o setor gostaria de ter um volume maior de recursos nas linhas em que esses recursos são equalizáveis, ou seja, em que o Tesouro Nacional vai compensar a diferença entre a taxa de captação desse banco, referência à Selic, e a taxa que ele está fornecendo esse mesmo recurso. Veja que nesse caso o que acontece? Está sendo mais caro para o banco captar esse recurso do que ele está ofertando para o mercado. Resultado disso, alguém tem que cobrir essa diferença, o Tesouro vai lá e fala, opa, eu cubro essa diferença. Qual o nome técnico disso? Equalização. Perfeito. Óbvio que o setor gostaria de ter um volume maior, mas a gente não pode esquecer, de um lado, que a gente está operando com crise fiscal, tanto que o ajuste proposto pelo novo arcabouço fiscal é muito mais do lado das receitas do que do lado dos gastos, só que gasto você sabe quanto que vai sair. A receita depende de como a economia vai funcionar. Então, você tem lá uma grande incerteza. Do outro lado, o Banco Central está falando, gente, eu tenho que segurar esse dragãozinho aqui da inflação, ele está ficando mais calmo, mas ainda não domestiquei ele. Para domesticar, tem que olhar lá para 2024 e a inflação tem que estar, a expectativa de inflação tem que estar na meta lá de 2024. Está reduzindo, está convergindo para isso, mas não chegou lá ainda. Então, talvez eu tenha que manter essa taxa de juros elevada por mais tempo. Ou seja, gostando ou não, o dinheiro está mais caro na nossa economia e vai permanecer assim por mais tempo. Então, também não tinha muito para onde correr. A taxa de juros está cara, para você ofertar uma taxa de juros menor, você vai ter que alocar mais recursos para equalizar. Mas está com crise fiscal, não tem esse recurso. O resultado foi esse que a gente teve aí no Plano Safra.
A gente tinha o programa ABC, que acabou trocando de nome, Renovagro. Tem muita diferença? É só um nome pelo outro ou não? Tem coisa nova? Então, nas grandes linhas não, tá? Nas grandes linhas o Renovagro é uma grande continuação do Plano ABC. Óbvio que, então, o Plano ABC, né, o Plano para Incentivo da Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, aí que vem a ABC, ele está ampliando. Na realidade, acho que no mundo ideal que a gente gostaria é que todo o universo agro brasileiro produzisse já com técnicas, com práticas de baixa emissão de carbono. E veja que esse é um ponto muito importante quando a gente coloca nas negociações internacionais. Enquanto na agropecuária de países temperados, né, que operam na zona temperada, Estados Unidos, Austrália, Europa, estão nele dizendo, gente, precisamos desenvolver tecnologias para que a nossa produção agropecuária reduza as suas emissões. Aqui no Brasil é diferente. Não, a gente já tem as tecnologias. O que a gente precisa agora é difundi-las. Então já está uma etapa adiante. Tanto que, em geral, onde é que compromete as emissões do agro brasileiro? De um lado, é um pouco da pecuária, mas não tem muito o que fazer, é uma característica do boi, do animal. Embora, como a gente, nossa pecuária ainda na pastagem, se a gente fizer um manejo adequado desse pasto, a gente consegue reduzir bastante essa emissão. Se a gente fizer um sistema integrado, ou seja, combinando atividade pecuária com uma outra cultura, na verdade a gente consegue, inclusive, inverter o sinal dessa emissão, se tornando um emissor negativo. E esse sistema ainda podendo ser elegível a receber crédito de carbono. Mas vamos lá, a tecnologia já existe, é diferente do que a gente vê no caso europeu. O que mais compromete no Brasil é desmatamento, que o pessoal acabou colando junto com o universo agro. Esse é um problema. De qualquer forma, o mundo ideal seria a agropecuária brasileira inteira produzindo já sob essas condições. Não é a nossa realidade, mas políticas, incentivos como o do Renova Agro, que busca ampliar a difusão das tecnologias, é super bem-vinda. Quando nós pensamos na agropecuária de uma maneira geral, sobretudo nas regiões mais distantes, pensando aí no centro-oeste, é constante a queixa dos produtores a respeito de logística. É uma situação muito complicada. Eles costumam dizer, ó, da porteira para dentro a gente toca muito bem. Quando sai da porteira para fora, aí a coisa complica. Pensando nisso, a gente pode fazer uma análise muito simples, que essa linha de crédito destinada também aos armazéns que estão da porteira para dentro, já é uma espécie de garantidor de uma logística mais eficiente? Então, vamos lá, com certeza, mas com diversas ressalvas. Então, temos problema de infraestrutura? Temos. Não vale só para a agro, vale para a economia brasileira como um todo. Mas o agro, por produzir commodities, ou seja, valor agregado é baixo, por estar operando isso de uma forma distante dos grandes centros, distante dos principais portos, naturalmente a logística assume uma fração maior dos custos totais de produção. Então, o agro sente muito que é um problema brasileiro. Exato. Não é só do agro, mas o agro, de fato, acaba sentindo mais isso. Além desse detalhe, é uma corrida complicada. Então, na safra 22-23, olhando só para grãos, uma safra recorde, sei lá, 310, 315 milhões de toneladas de grãos, quanto que a gente está produzindo a mais do nosso recorde anterior? 40 milhões de toneladas. O que são 40 milhões de toneladas? É você pegar a safra do Paraguai, boa de soja, e multiplicar por 4. Não estou dizendo que a nossa safra é 4 vezes a do Paraguai. Sim. Não, para bater o recorde, a gente colocou só 4 vezes a produção de soja do Paraguai com boa produtividade em cima da mesa. Gente, como é que você vai construir infraestrutura, logística, armazéns para incorporar, para dar conta de um setor que cresce nessa velocidade? Não é um desafio fácil. Ok, a gente tem que resolver, tem que correr atrás e esse é um problema bom, é um problema que decorre de um sucesso. Não é aquele problema que é decorrente de um problema, um incêndio que teve que apagar. Mas, de fato, é um enorme desafio. Imagina para o setor de seguros, para o setor de crédito, para o setor de infraestrutura, de assistência técnica, de demanda por mão de obra. O setor está crescendo, gente. A gente produziu a mais só 4 vezes a produção do Paraguai. Esse foi só o nosso delta, o nosso adicional. Essa produção não vai morrer na lavoura. Essa produção vai ter um destino final. Tem que guardar. Se vira, vamos ver como é que a gente faz para distribuir isso daqui. Vai ter fila, vai ter gargalo. Ele é ruim. Mas veja que tem um lado bom, é decorrente de um sucesso. Não é um problema que já tem que resolver por causa de um fracasso, de um incêndio. Não. O setor está crescendo,
Quem vem atrás, quem está associado, se prepare, porque vai ter que tentar seguir o ritmo do setor. Falando mais então agora sobre a agricultura familiar, é condizente também com as demandas do setor, com a necessidade, o crescimento é expressivo, né? 34% em relação aos valores anteriores. Certamente o setor ia querer mais, Mais também. e não tem a menor Sempre, dúvida. né? Por quê? Claro. Gente, o universo agro ele não é homogêneo. Então você vai ter pequeno, você vai ter grande, vai ter pequeno capitalizado, vai ter grande descapitalizado. Um produto pecuarista de São Paulo é diferente do pecuarista do Pará, Sim. que é diferente do pecuarista lá do Rio Grande do Sul. Gente, é muito heterogêneo. Não é porque é um produtor de milho que tudo que é produtor de milho é igual. Muito longe disso. Olhando para a agricultura familiar, demandaria mais recursos? Sem dúvida alguma. Demandaria menos burocracia? Sem dúvida alguma. Reduzindo também custos de transação para realizar essa operação de crédito. Mas, de fato, teve um aumento expressivo no volume de recursos. Puxa vida, podemos então já comemorar? Não, uma etapa foi alcançada. Olha, foi anunciado um volume expressivo de recursos. Eles estão caros. Ok, é uma característica do momento da realidade brasileira. Terceiro desafio, esses recursos precisam ser liberados no momento certo. A plantinha, a sementinha tem que estar na terra quando a chuva chegar. Depois que a chuva for embora, não faz sentido tentar plantar. E a planta não espera. Então, ok, foi anunciado um bom volume de recursos, ótima notícia. Agora, esses recursos precisam ser liberados. Não basta apenas anunciar, não, a gente vai liberar lá em dezembro. Aí não faz sentido. Aí é um recurso que não vai ser empenhado. De uma maneira geral, professor, para a gente encerrar o programa, como é que você analisa, faz um resumo desse Plano Safra, primeiro ano do governo Lula? Como que o senhor vê essa chegada desse dinheiro e o que se pretende daqui para frente? Perfeito. Então vamos lá, em pouquíssimas palavras. Bom volume, mas um plano caro. Esses recursos estão caros para o setor, para o produtor. De novo, realidade da economia brasileira. Mas ainda assim, pessoalmente, achei que tem uma grande lacuna. Faltou algo mais claro sobre o seguro rural. Gente, nós estamos passando ali por mudanças climáticas. Nós tivemos uma sequência de estiagens. O pessoal do Rio Grande do Sul sofreu 3 anos consecutivos com seca. Resultado disso, quebra de safra. Resultado disso, o seguro para essa turma ficou mais caro. Mas não foi só o Rio Grande do Sul que apanhou. Teve outras regiões que também sofreram com seca. Opa, o seguro ficou mais caro. Mas o seguro, ele é muito importante. Por quê? Porque confere maior estabilidade na renda do produtor. Não é só isso. Esse produtor com renda mais estável tem maior facilidade para realizar investimento, que aumenta a sua produtividade, inclusive em tecnologias que aumenta a resistência a estresse hídrico. Mas não é só isso. Esse produtor com uma renda mais estável, de onde que vem a renda de todas essas regiões em que o agro é atividade econômica predominante? Vem do agro. Se o agro tem uma renda mais estável, todas as regiões têm uma renda mais estável. É o setor de serviços local, a papelaria, a lanchonete, o restaurante, que vai ter uma renda, uma demanda mais estável. O seguro rural tem um efeito multiplicador muito grande. Nos últimos anos foi realizado um esforço muito grande para garantir um bom volume de recursos para o seguro rural. Nós estávamos aguardando. Aumentou o volume de recursos para o crédito, bacana. Será que vai aumentar também para o seguro rural? Essa informação, infelizmente, não veio. Estamos aguardando. E o seguro rural? Ele é importante por si só e depois de 3 anos de seca, de estresse hídrico, se tornou ainda mais importante. Será que para uma próxima edição isso aí pode ser melhor visto? Então, de anúncio, com certeza. Mas para atuar o ciclo, a gente tem aí esses 45 dias em que vai ser disponibilizado os detalhes e as normas para o fornecimento desse crédito. Tomara que ao longo desses 45 dias chegue uma boa notícia. Também houve ampliação significativa do volume de recursos para a subvenção do seguro rural. Professor Felipe Sirigatti, muitíssimo obrigado pelas suas informações. Foi um prazer recebê-lo aqui no JR Agro. Puxa vida, e eu que agradeço, o prazer foi meu. Muito obrigado. E o JR Agro vai ficando por aqui. Lembrando que toda sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem uma edição nova do programa. Nas plataformas digitais da Record TV, tem ainda a versão em podcast, no aplicativo da sua preferência. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.